tá bom? Então, é fácil. Você pode fazer a sua pergunta pelo chat, se você achar melhor, ou então você abre o seu microfone, formula a sua pergunta e, em seguida, eu já respondo para você, tá bom? Não precisa esperar que eu termine toda a palestra, né, para daí você fazer a sua pergunta. Por favor, quero que você se sinta à vontade. No momento em que eu estiver discorrendo sobre o tema, se você lembrou de alguma coisa e quer fazer a sua pergunta, faça naquele momento para que você não esqueça, né, depois até o final. Tá bom? Eu vou colocar na tela os nossos slides e você vai acompanhando por aí, tá bom? Só um instantinho que eu vou fazer isso agora, tá? Você pode confirmar. Tenta mais uma vez, professor, porque tinha iniciado ali o compartilhamento de tela, só que por algum motivo sumiu. Voltou para a foto. Né? Vamos tentar mais uma vez. Por favor, eu vou interromper essa transmissão, ou melhor, eu vou reiniciar essa transmissão aqui, tá? Só um minutinho, por gentileza. Agora deu certo. Deu certo? Aparecendo. Ok? Estão todos acompanhando aí? Sim, deu certo. Perfeito. Obrigado. Bom, gente, quando nós falamos de comportamento humano dentro do ambiente de trabalho, ou em qualquer área, qualquer local, a gente trata de um tema extremamente complexo. Por quê? Porque o comportamento humano, ele é complexo mesmo. Nós não temos como fazer previsões exatas, né? Quando a gente trata de competências técnicas, por exemplo, que você aprende a executar uma determinada tarefa, você sabe que se executar aqueles passos na sequência correta, você vai chegar a um resultado esperado. Por quê? Porque você, tecnicamente, você construiu esse conhecimento, essa habilidade, e aí, com a sua atitude, a sua proatividade, você vai lá e executa. Agora, quando nós tratamos das questões comportamentais, realmente nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos de imprevisibilidade, né? Por quê? Porque cada ser humano possui características próprias. Né? Então, quando a gente fala de competência, você deve se lembrar, você que já é da área e já estudou sobre isso, a gente fala de conhecimento, de habilidade e de atitude. Pois bem. Agora, em termos de comportamento humano, eu queria propor para vocês não apenas o chá, né, que é conhecimento, habilidade e atitude, mas eu gostaria de propor algo mais complexo um pouco, que eu chamo de chave, né? Esse assunto eu abordo no meu terceiro livro, onde eu trato sobre competências comportamentais. Aqui nós vamos aplicá-la no ambiente de trabalho. Porém, ela pode ser aplicada em qualquer ambiente, seja no relacionamento familiar, seja entre os amigos, enfim, aonde você transitar, ok? Então, quando eu falo de comportamento e falo de competência, eu perguntaria, onde é que está o conhecimento que é o primeiro elemento aí que forma o meu comportamento? Porque quando eu falo de competência técnica e eu trato de conhecimento, o que eu falo? Eu falo de livros, eu falo de pesquisa, eu falo de estudo, eu falo de fontes onde eu adquiro conhecimento. Né? Inclusive, muitas empresas têm implantado um programa de aprendizagem organizacional. O que é isso? Ela visa aprender, acumular o máximo de conhecimento possível
para poder melhorar o seu capital intelectual, aprimorando isso através do seu capital humano. Mas em termos de conhecimento comportamental, de onde vem isso? Bom, o que eu defendo é o seguinte: nós, seres humanos, nós somos formados por três elementos muito importantes e subjetivos, que é a nossa personalidade, o nosso temperamento e o nosso caráter. Ok. O que a ciência fala sobre isso? Que a nossa personalidade, 50% do que somos, herdamos geneticamente dos nossos pais. E os outros 50% nós adquirimos no convívio social. Então, veja bem, quando você olha para alguém e diz assim, olha, você, olhando para você, parece que eu estou vendo o teu pai na minha frente. Você tem todo o jeito do teu pai ou da tua mãe. E tem mesmo. Por quê? Porque são características transmitidas geneticamente. Sobre isto, eu não tenho controle, não é verdade? É uma questão genética, é transferido isso aí biologicamente, 50%. Agora, os outros 50% eu adquiro através dos vários ambientes e das várias experiências de vida que eu construo, que eu possuo. Não é? Então, se eu convivo num ambiente, por exemplo, de muita pressão, de muita agitação, de muita cobrança, o que acontece? Há uma tendência das minhas características de personalidade, nesses 50% aí, penderem para esse lado. Eu vou entender ou vou acreditar que o certo, a verdade a vida é muito corrida, é tudo sob pressão, é tudo para ontem. Por quê? Porque esta é a informação que eu recebi e acabei transformando isso em conhecimento através da prática de vida, não é? E incorporei isso como uma verdade. Bom, o outro elemento, que é o nosso temperamento, já lá desde a época de Hipócrates, né? Ele diz que o nosso temperamento está associado a 4 fluidos do nosso organismo. Então, nós temos o sanguíneo, temos o colérico, temos o fleumático e temos o melancólico. Ora, se é uma questão química, eu também não tenho controle sobre isso, não é verdade? A menos que eu, diante de uma situação muito complicada, comportamental e tal, eu vou fazer algum tipo de tratamento, onde através de alguma medicação eu vou melhorar, ou vou suprir, ou vou atender essa questão química do meu organismo. E o terceiro elemento é o nosso caráter. Bem, segundo os estudiosos, a única coisa que você e eu podemos 100% trabalhar, modificar, é o caráter. O caráter não é herdado geneticamente, né? Eu posso ter más ou boas referências na vida, isso sim. Mas o caráter eu construo a partir de comportamentos repetidos que se tornam hábitos. Então, quem tem um comportamento repetido de não dever nada para ninguém, de respeitar as diferenças, de honrar o seu nome ou o seu sobrenome, que honra os compromissos de horário, por exemplo, que não se atrasa. Quando esta pessoa repete estes comportamentos, seguidamente ela os transforma em hábitos. Então, o meu caráter pode ser moldado. Então, para fechar esse raciocínio aí sobre conhecimento, eu diria para você assim, a complexidade que há no ser humano é que parte do conhecimento comportamental que nós aplicamos já está internalizado em nós. Portanto, há alguns aspectos que eu posso e devo trabalhar. Claro que sim, porque se eu não o fizer, eu vou perder ótimas oportunidades de emprego, eu vou perder ótimos relacionamentos amorosos ou de amizade. Se eu não trabalhar esses comportamentos, eu vou ter conflitos intrapessoais, porque eu vou me sentir numa situação que eu não consigo lidar nem comigo e nem com os outros. Portanto, eu preciso sim trabalhar os meus comportamentos. O que eu não posso é querer ser outra pessoa.
Ah, eu gostaria de ser como fulano de tal. Ele é muito bonzinho, ele é calmo, é tranquilo, é organizado, ele é muito direto, ele e tal. Então, eu quero ser como ele. Não, eu não consigo e nem tenho que ter essa intenção de ser outra pessoa. Eu preciso ser eu mesmo, mas devo trabalhar aqueles aspectos em mim que comprometem o meu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, tá? Então, você tem características próprias e dentro da nossa personalidade, nós temos pontos fortes e temos pontos fracos, tá bom? O que a gente faz? A gente investe nos pontos fortes. Por quê? Porque é por causa deles que eu gero bons resultados. E os pontos fracos, o que eu faço? Bem, se eu quiser ficar a minha vida toda tentando transformar pontos fracos em fortes, eu vou gastar a minha vida inteira e não vou chegar onde eu quero chegar. Mas então o que eu faço? Eu monitoro os meus pontos fracos e eu faço digamos assim, um planejamento comportamental para trabalhar aquele ou aquele outro comportamento que interfere mais diretamente no meu sucesso e esses eu vou buscar ajuda, ok? Então, em termos de comportamento humano, voltando a falar, que é super complexo, nós temos a questão do conhecimento, que, na verdade, ele já vem internalizado em nós, em grande parte, porém, há uma parte dele, da nossa personalidade, que pode ser trabalhada, como também o nosso caráter, ok? Bom, as habilidades, então, em termos de competência comportamental, o que seriam estas habilidades? As habilidades se dividem em duas. Elas podem ser naturais ou adquiridas. É verdade. As habilidades podem ser naturais ou adquiridas. Vamos falar em termos de habilidades sob a ótica técnica. Você pega lá um vídeo no YouTube de uma criança de 5 ou 6 anos que ainda não está totalmente alfabetizada, porém ela senta no piano e toca uma peça de Beethoven, de Bach, enfim, um clássico que seja qualquer, com uma habilidade extrema, como se tivesse uma larga experiência, como se tivesse frequentado muitos cursos, né? Muitas escolas de música, quando, na verdade, esse não é o caso. O que é isto? É uma habilidade natural. Né? Como é que vai se explicar isso? Isso é dom. Dom não se aprende na escola. Dom não se aprende nos livros. Dom é algo que a pessoa tem. Já está, ela foi construída daquela forma. Ela já possui aquela habilidade. Porém, as habilidades podem ser também adquiridas. Eu não sou músico, né? Mas se eu for a uma escola de música, eu posso aprender a tocar um piano. Com certeza, não vou tocar tão bem quanto aquele que já possui isso como habilidade natural. Porém, eu posso aprender. Em termos de comportamento, também se aplica. Existem alguns comportamentos que já são naturais em mim. Eu não preciso fazer nenhum esforço. Eu consigo me valer dele e aplicá-lo de uma forma espontânea em qualquer ambiente por onde eu transite. Agora, existem alguns comportamentos que precisam ser desenvolvidos, ou precisam ser adquiridos, ou ainda precisam ser aperfeiçoados. E como é que eu faço isso? Bom, existem hoje ferramentas fantásticas, extraordinárias, como, por exemplo, o coaching. O coaching é uma ferramenta de gestão de pessoas e para desenvolvimento de competências que gera um resultado extraordinário. Esse resultado é tanto de curto prazo quanto muito efetivo. Por quê? Porque através de um relacionamento refinado entre o coach e você, que vai ser atendida, vai haver uma troca de valores, ok? Vai ter uma troca de conhecimentos e experiências de vida. E se eu quero desenvolver uma habilidade comportamental, eu preciso ter alguma referência, alguém que me seja modelo. Para quê? Para eu imitar? Jamais. Ninguém é imitação de ninguém. Em mais de 7 bilhões de seres humanos
no planeta, não existe um igual ao outro. Pode existir parecido. Igual, idêntico, não existe. Então, eu posso olhar para alguém que tenha uma habilidade comportamental para que ela me sirva de referência, ou seja, eu devo buscar dentro de mim uma autorreflexão, a capacidade de pensar sobre comportamentos inconscientes que podem ser transformados em atitudes conscientes. Ou seja, é um aprendizado complexo, porque eu preciso adquirir isto, preciso internalizar isso, ter consciência disso e praticar, porque não existe como mudar algum comportamento a não ser de uma prática constante daquele comportamento que a gente quer ter. É fácil? Evidentemente que não, né? Aliás, a pessoa mais difícil para a gente lidar é a gente mesmo. Agora, eu quero desenvolver esta habilidade? Sim, eu quero. Então, eu preciso empreender esforços para isto. Ok? Bom, atitude. Como é que eu encaixo, né, a questão da atitude nas competências comportamentais? De todos os aspectos que estão aí na tela, gente, atitude é o que mais tem a ver com o comportamento propriamente dito. Porque atitude é um modo de comportar-se, é o modo de agir, né? E a atitude é algo indispensável para ter êxito em qualquer coisa na vida. Você pode ter um grande conhecimento, né? Pode conhecer muita literatura, ter lido muita coisa, você pode ter passado por grandes corporações, você pode ter tido vários cargos, enfim, você pode ter uma larga bagagem de vida, tanto intelectual quanto profissional. Mas se não tiver atitude para colocar isso em prática, todo conhecimento pode virar nada, né? Vamos usar como exemplo aí o que nós temos de muito cultural, que é o nosso futebol. Né? Você pode ter um grande jogador, possui uma grande habilidade, mas não tem atitude na hora de jogar. O que acontece? Ele vai ficar fora, apesar de ter grande habilidade com a bola e às vezes até ser meio carismático com o grupo, mas a questão é resultado. E quando a gente pensa em ambiente de trabalho, a gente pensa em empresa, o que a empresa quer é resultado. E esse resultado está linkado diretamente à minha atitude em termos de comportamento. Ok? Muito bem. E valores? Aí entram esses dois elementos. Lembra que eu falei para vocês, né? Normalmente, quando se fala de competência, se fala de conhecimento, habilidade e atitude, que forma o chá. Mas eu quero propor para você a chave, porque além disto que citei até agora, nós temos que ter valores éticos. Deixa eu perguntar para você. Imagine o sujeito que é chefe do tráfico de drogas no Morro do Rio de Janeiro. Pergunto para você, esse cara é competente ou não é? Ele é competente. Mas como? Ele tem conhecimento sobre o tráfico? Muito conhecimento. Não só nacional, como internacional. Ele tem habilidade para traficar? Com certeza. Ele sabe exatamente como distribuir o seu produto, né? Infelizmente, o seu produto nos pontos de venda onde estão os seus consumidores. E ele tem atitude para traficar? Muita. Ele tem toda uma equipe, todo um trabalho. Eles planejam estrategicamente todos os dias como é que vão continuar difundindo o seu tráfico, que é muito ruim, evidentemente, negativo, destruidor. Mas o que eu quero fazer você refletir é que o fato de ter conhecimento, habilidade e atitude não define exclusivamente o que é ser competente. Porque o sujeito pode ter muito conhecimento, muita habilidade, muita atitude, mas os seus valores éticos são negativos. Ele não respeita chefe nenhum, ele não tem comprometimento com a sua empresa, ele não respeita os seus colegas de trabalho, não respeita as diferenças,
Se ele puder chegar um pouco atrasado, ele vai chegar atrasado. Se ele puder esticar a hora do almoço, ele vai esticar. Se ele puder arrumar um atestado médico frio para faltar no dia do trabalho, ele vai arrumar esse atestado. Então, é o seguinte, ele tem muito conhecimento, é um bom, ele sabe o que faz. Você bota uma tarefa na mão do sujeito para fazer, ele faz de forma muito boa. Excelente até. Porém, os seus valores éticos são questionáveis. Então, eu entendo que competências comportamentais no ambiente de trabalho envolve não apenas ser bom naquilo que faz, mas ser uma boa pessoa que faz o que é bom, como deve ser feito. Então, eu vejo, né, seguidamente recebo alguns contatos de algumas empresas que querem justamente trabalhar o aspecto comportamental da sua equipe. Né? Por quê? Porque é a coisa mais difícil que tem. Às vezes o turnover, a rotatividade é intensa dentro de uma empresa. E isso gera muito custo. Por quê? Porque eu penso que as empresas têm como sonho de consumo conseguir atrair, através do processo de recrutamento e seleção, pessoas prontas. Não é? Não é assim? Prontinhas. Mas não é isso que acontece. As pessoas vêm de formações educacionais diferentes, de berços familiares diferentes, de história de vida diferente, de etnia diferente. Eles vêm de uma cultura diferente. Todos esses valores interferem de forma direta no comportamento. Agora, como é que a empresa faz para poder trabalhar esses comportamentos? Bem, é preciso fazer um programa, primeiro, o que a gente chamaria de educação continuada, né? Não pode ser só uma palestra, só um treinamento. Eu vou fazer uma palestra a cada 6 meses para ver se a gente muda aí o comportamento, se o pessoal leva mais a sério o trabalho, se a gente pode confiar mais neles. Olha, quero dizer para você o seguinte, você pode até fazer, não é ruim, claro que não é, mas não é suficiente. Ele é bom, mas não é suficiente. Precisa existir um trabalho continuado. Precisa ensinar essa gente a enxergar o mundo diferente. O seu funcionário, ou você como funcionário, precisa dizer para você mesmo o que significa o trabalho. Para muitos, o trabalho significa somente uma forma de ganhar dinheiro para não morrer de fome. Então, veja, o que acontece? Ele faz o mínimo necessário. Ele pode até ter potencial, mas ele pensa, por que eu vou mostrar todo o meu potencial aqui nessa empresa? Será que vale a pena? Será que eu vou ser reconhecido? Vai ter um salário melhor? Não é? Então, o comportamento dele fica comprometido. E isto precisa ser trabalhado. O subtítulo do meu primeiro livro é o seguinte, é assim, Trabalhando Mentes e Corações. Quem trabalha com gente tem que entender de gente e precisa saber trabalhar mentes e corações. Não adianta só encher de informação. Você precisa entender o lado subjetivo humano, porque é este que realmente vai fazer a diferença na forma como o sujeito vai trabalhar na sua empresa. Ok? Eu vou passar aqui para o segundo slide, ou perdão, para o terceiro, mas eu gostaria de abrir uma brechinha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, se você tem alguma pergunta. Até agora Oi? não, Paulo. Nenhuma pergunta até agora. Tá ok até aí? Até aqui ok. Ok? Mais alguém? Não sei se mais alguém talvez esteja pensando, eu queria perguntar para ele, então, como é que é tal coisa, né? Vamos lá, vamos tentar fazer aí tentar transformar um pouco em diálogo, né? Essa nossa palestra aí. Se você quiser, por favor, abra seu microfone e se manifeste, tá? Paulo, Pois não. deixa eu só comentar uma coisa. Né, dessa questão do comportamento das pessoas, né? Na prática, como que a gente pode trabalhar isso na cultura da empresa, né? E doutrinar os nossos colaboradores com base nos valores da empresa,
para que essas pessoas desenvolvam essas atitudes, que isso seja uma prática no comportamento das pessoas, assim. Não sei se... Ô, Paulo, deixa eu, inclusive, complementar a pergunta da Jennifer com a minha pergunta. Pois não. Ela, pelo que eu entendi, ela questionou com relação a você desenvolver e instigar valores, culturas corporativas para o funcionário que atua dentro da empresa, né? Okay. E trago também o meu questionamento, esses cursos que a gente está acostumado a ver agora, que é uma tendência, inteligência emocional, comunicação assertiva. Qual que é a tua opinião e qual que é a efetividade, do teu ponto de vista, desses cursos? Porque a gente sabe que é muito difícil você exigir um comportamento determinado de uma pessoa, né? Você consegue dar um treinamento para ele ali de uma planilha de Excel, consegue dar um treinamento de qualquer função técnica, repetidamente ele vai conseguir desenvolver isso depois de um tempo tranquilamente. Mas e o comportamental? Curso para isso funciona? Perfeito, ótima pergunta. Eu quero aproveitar tanto o comentário da Jennifer como o seu comentário. Os dois, assim, são muito pertinentes e vai trazer, assim, muita luz aqui para a nossa compreensão desse tema. A Jennifer colocou a questão da cultura da empresa, que envolve, né, os valores da empresa, mas não só os valores, né? Envolve missão, visão, valores, as chamadas diretrizes organizacionais, né? Então, o que acontece? Para que você possa mudar o comportamento das pessoas que se inserem na sua organização, realmente você precisa trabalhar a cultura dessa empresa. Por quê? Porque senão cada indivíduo que entra nesta cultura, ele vai, inevitavelmente, adotar o comportamento já formatado e esperado, ditado pela cultura organizacional. Bom, se é difícil mudar o comportamento de um indivíduo, mais desafiador ainda é você mudar a cultura de toda uma empresa. Agora, o difícil não quer dizer que seja impossível, porque se fosse impossível, nós não teríamos tantas empresas bem-sucedidas na medida em que entenderam que o comportamento humano precisa ser trabalhado de forma regular e intensa e bem específica, né? Nós temos empresas aí muito bem-sucedidas porque conseguiram entender como é que eu exploro, como é que eu chamo para perto de mim esses potenciais humanos que se tornam produtivos. Então, aquele sujeito que às vezes não queria nada com nada, como diz a nossa gíria, de repente ele acordou, ele despertou e se tornou um ótimo colaborador. Como isso aconteceu? Então, vamos pontuar lá algumas situações. Como é que eu trabalho os comportamentos das pessoas na minha empresa, de modo que elas mudem aqueles comportamentos que não são adequados e se tornem mais produtivas? Primeiro, nada é mais importante para você e para mim, para mudar as nossas atitudes, do que os desafios que são colocados para nós. Você deve se recordar na sua vida, na sua carreira, quantos desafios pelos quais você passou e que fizeram você refletir sobre você mesmo, aprender muita coisa, e você pode até dizer, olha, eu mudei em tal sentido. Por quê? Porque você foi desafiado. Então, a minha sugestão é para que você possa fazer um diagnóstico dos comportamentos das pessoas na sua empresa, né? Não apenas a avaliação de desempenho, que é uma ótima ferramenta necessária e importante, mas eu sugiro que você coloque esse seu funcionário, aquele que você identifica potencial, tá? Porque, claro, gente, vamos falar a verdade, tem pessoas que não vale o teu esforço mesmo, porque eles não querem. É a questão da atitude, né? Se ele não quer, apesar de todo o apoio, toda oportunidade, todo o investimento, mas o sujeito não quer, como diz
o velho ditado, não gaste munição boa em caça ruim. Se o cara não quer nada com nada mesmo, dá para substituir, substitui. Mas, de forma geral, invista em desafios para os seus colaboradores. Proponha projetos que eles tenham que se envolver. Coloque eles sob pressão dentro da construção, da execução e da implementação de projetos na sua empresa. E não precisa ser projetos assim de grande porte, né? Projetos pequenos, talvez seja organizar a área de produção, organizar a logística, né? Criar uma rotina de trabalho para os funcionários do RH, por exemplo. Enfim, quando você coloca a pessoa numa situação em que ela tem que se mobilizar, o que ela vai fazer? Ela vai se sentir diante do desafio de mostrar que ela tem qualidades. Então, ela vai buscar dentro de si energias, pensamentos, intenções, boa vontade e até vai provocá-la para que busque mais informações fora da própria empresa para poder executar aquilo que foi confiado para ela. Eu entendo que esta é uma das formas, né? A segunda forma, que ela é muito presente, mas ela às vezes não é trabalhada, é a questão das relações interpessoais. Nós investimos bastante treinando tecnicamente os nossos funcionários para a execução de tarefas, mas às vezes não investimos na mesma quantidade e até mesmo no mesmo valor, né, para melhorar a capacidade do nosso colaborador de trabalhar junto com os colegas, de entender que ninguém é dono da verdade, que ali todos têm o mesmo objetivo, que eu não estou ali para me mostrar, para provar que sou melhor do que os outros. Mas nós estamos ali para construir juntos um objetivo que todo mundo vai ganhar com isso, né? Então, as relações interpessoais, elas precisam ser trabalhadas. Uma forma que se pode fazer isso individualmente, dentro do ambiente de trabalho, é quando o gerente da área, o líder, o chefe, o encarregado, ele possui algumas técnicas aí de coach, sabe? Por quê? Porque ele pode chamar esse funcionário e conversar com ele, dizer, olha, meu amigo, você tem bom potencial, mas o teu problema é que você não está se desempenhando assim, você cria muitos problemas com os seus colegas, toda hora que eu passo uma tarefa, você diz que trabalha melhor sozinho do que com os outros, e a empresa não funciona assim. A empresa é um coletivo. Todos trabalham juntos, caminhando na mesma direção para o mesmo objetivo. Então, eu entendo que isso deva ser construído dentro da cultura da empresa no dia a dia. Se você tem um setor de recursos humanos, que ele tem essa autonomia, que ele está antenado com as necessidades de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de competências comportamentais na sua empresa, esse RH pode desenvolver várias técnicas que envolvem treinamentos, envolve cursos, envolve a participação em eventos em que as pessoas precisem mostrar os seus valores e os seus talentos, tá? Claro, talvez se diga, bem, Paulo, isso é bom, eu até já sabia, né? Acontece o seguinte, não existe uma fórmula mágica. A gente vive numa sociedade em que nós acreditamos muito que alguém tem a fórmula. Por favor, me dê a fórmula, como é que eu mudo isso, né? Até quero ver se no final aqui da nossa palestra eu conto para vocês uma ilustração aí sobre a fórmula para mudar o mundo, tá? Mas é o seguinte, gente, não existe uma fórmula mágica em termos de seres humanos. Existe uma continuidade, sabe?
água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você vai trabalhando cotidianamente esses comportamentos dentro de uma cultura organizacional, dentro de um ambiente de aprendizagem organizacional. Não sei se respondi, se não em todo, mas pelo menos em parte ao questionamento aqui dos nossos colegas. Por favor, se manifestem. Ok? Pode abrir seu microfone, se você deseja falar, fazer o seu comentário. Acho que as pessoas ainda estão com vergonha de falar. Por quê? Não precisa ter vergonha, não. A Daniele Rocha colocou uma pergunta no chat ali, professor. Oi, professor, está me ouvindo? Oi, pois não, pode falar. Eu tinha desconfigurado meu microfone. A Daniele mandou uma pergunta no próprio chat aqui. Ok. Gostaria de saber se após a pandemia os funcionários que estão trabalhando no sistema home office poderão apresentar dificuldades de relacionamentos e como as empresas poderão trabalhar isso. É Daniele, né? Isso. Excelente pergunta, Daniele. Excelente pergunta. Até deixa eu iniciar essa resposta fazendo o seguinte comentário. Eu estou escrevendo, nesse momento, o meu 5º livro, e o título provisório dele é o seguinte: Pessoas desenvolvem pessoas. O desenvolvimento interpessoal através das relações, ou melhor, o desenvolvimento pessoal através das relações interpessoais. E na abertura desse livro, eu questiono exatamente isso. Será que a tecnologia que nós estamos usando agora, por exemplo, ela artificializa os relacionamentos? Porque eu diria para você o seguinte: impedir, ele não impede, ao contrário, ele até cria soluções, não é verdade? Agora, os relacionamentos, eles irão se tornar mais frios, menos intensos, menos emocionais, depois da pandemia, quando nós já não usarmos, talvez, tanto essa ferramenta e estivermos juntos. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: existe, sim, alguns aspectos que são mexidos. É inegável isso, porque nada substitui aquela alegria de nos vermos face a face, olho no olho, eu ver a sua reação, você ver a minha, nos emocionarmos, não é? Trocarmos ideias, nos empolgarmos juntos, enfim, uma série de emoções que fazem a gente ser o que a gente é. Porém, mesmo na pandemia, mesmo através dessas tecnologias, nós podemos ter uma interação emocional. Quer ver? Pense comigo. Imagine você aquela enfermeira ou aquele médico que está há 30 dias longe da família. Não pode, de forma alguma, voltar para casa em função da sua atividade, né? Para não infectar nenhum membro da sua família. Então, ele não consegue ver os seus filhos, por exemplo. E aí alguém aciona aqui os nossos canais tecnológicos, a nossa TI aqui, e coloca a imagem deste médico e a imagem dos filhos dele através do iPad, do notebook, do celular. Pergunto para você, não vai existir emoção nenhuma pelo fato desse contato estar sendo virtual? Claro que vai ter emoção. Apesar de ser a distância, apesar de não ser a pessoa propriamente dita, mas uma imagem dela, vai haver, sim, esse aspecto emocional da saudade, do amor, da tristeza por estar longe, do desejo de se aproximar logo. Então, eu acredito, assim, que mesmo depois da pandemia, mesmo depois desta experiência do home office, que tudo indica que deve persistir, mesmo assim, os nossos relacionamentos serão retomados, tá? Eu acredito que nós não vamos perder isso. A gente perderia, viu, Daniele,
se a gente se isolasse do mundo mesmo. Tá bom? Não vejo mais ninguém como aqueles eremitas, né? Os caras que vivem naquelas cavernas, isolados. Não quero ver outro ser humano na minha frente, né? Ok, se fosse esse o caso, aí haveria uma interrupção abrupta e muito forte, que poderia criar dificuldades quando se fosse retomar algum tipo de relacionamento. Ok? Não sei se respondi a sua pergunta, por favor, me dê um feedback aí, né? Para eu poder saber. Ó, Paulo, mais uma pergunta. Sim. Mais uma pergunta, e eu vou ter a honra aqui de ler a pergunta da Karen, a bibliotecária responsável pela biblioteca da ESIC Internacional. Ah, que ótimo. Olá, Karen. A Karen perguntou assim: no processo de recrutamento e seleção de colaboradores, qual o percentual que podemos atingir entre as competências do candidato e as competências necessárias para o cargo e cultura da empresa? Qual que é o percentual, pelo que eu entendi, né, Karen? Qual que é o percentual de habilidade técnica e conhecimento teórico, experiência na função? E qual que é o percentual de competência comportamental, adequação à cultura da empresa, entre outros? Isso mesmo. Ótimo. Oi? Isso mesmo. Show, Karen. Mesmo, Karen? Ok. Karen, ótima pergunta. Olha, as perguntas de vocês são excelentes, viu? Ajuda muito a gente aqui. Olha, para mim, todo problema e toda solução de uma empresa, em termos de funcionários, começa no processo de recrutamento e seleção. Então, insisto, todo problema e toda solução de uma empresa começa no processo de recrutamento e seleção. Este processo, ele precisa ser feito realmente conforme foi citado aqui. Eu tenho que ter, claro, o desenho do cargo, né? O desenho do cargo. Quais são as funções inerentes ao cargo que a pessoa vai exercer? Bom, se ela é uma telefonista, por exemplo, né? O que acontece? Eu vou desenhar ali as funções, receber ligações, transferir ligações, emitir e-mails, responder e-mails, etc. Né? Ok, isso é fácil de fazer. Eu diria para você, não precisa nenhuma grande qualificação para fazer isso. Esta é a parte mais fácil. Tá? Agora, em termos de comportamento, eu também preciso fazer um desenho. Porque senão eu corro o risco de apenas preencher uma vaga e não de colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, é como ocorre muito disso. Fulano de tal que estava naquele setor saiu. Saiu. Pega os currículos lá, dá uma olhadinha, veja quem está fazendo faculdade lá, se está no segundo, terceiro ano de ciências contábeis, administração, enfim, alguma coisa, e veja se ele é jovem, e etc. E vamos fazer algumas entrevistas para preencher aquela vaga. Olha, para mim, isto realmente não resolve nada. Resolve em termos de preenchimento de vaga, evidente, mas a questão é o risco que se corre, porque eu posso estar trazendo para dentro da minha casa uma pessoa que pode me trazer graves problemas. Bem, tudo bem. Então, o que eu faço? Desenhe o perfil comportamental esperado para aquele cargo. A pessoa deve saber relacionar-se com seus colegas, deve ser empático, deve respeitar as suas lideranças, deve ser alguém que cumpra os seus horários e que honre os seus compromissos. Veja, eu estou falando de valores agora, tá? Valores comportamentais. Então, eu desenho, eu cito, eu elenco uma série de itens comportamentais que eu preciso que essa pessoa tenha. Ok, maravilha. Mas e daí? Como é que eu vou saber quem tem isso? Quando você vai fazer o processo seletivo, você precisa de um profissional da área que saiba aplicar simulações, testes que identifiquem se as pessoas que estão participando, ou quais as pessoas que estão participando desse processo seletivo possuem aquelas características comportamentais. De que forma elas estão demonstrando estas competências no momento em que são aplicadas simulações,
testes, entrevistas e uma série de outras ferramentas que os profissionais da área sabem muito bem como aplicar. Aí você vai dizer, bom, que legal, então fazendo isso eu resolvo o meu problema. Espera um pouquinho, vamos com calma. Não há como eliminar 100% de erro, certo? Mas vamos dizer que você tem uma margem de erro na sua contratação, né? No seu processo de recrutamento e seleção. Vamos dizer que de cada 10 pessoas contratadas, 7 dão errado e 3 dão certo. Tá? É apenas uma coisa aleatória. Qual é a minha meta? A minha meta é a seguinte: de cada 10, eu não posso ter mais do que 5 erros. Se eu tinha 7, eu vou diminuir para 5. É uma meta? É uma meta. É um objetivo. Para atingir esta meta, eu preciso definir as ações a serem desenvolvidas para atingir esta meta. Então, aí você pode escolher o processo, né? Na hora que eu vou selecionar esse candidato, eu vou trazer um profissional que entenda muito bem de dinâmicas de grupo, que saiba muito bem como entrevistar, para que essa pessoa me aponte quais os candidatos ali têm condições, tanto técnicas quanto comportamentais, de assumir aquele cargo. Ok? Perfeito, obrigada. Maravilha, professor. Ficou alguma dúvida? Posso ficar tranquilo? Tá ok mesmo? Tá ok, tá ok. A minha ideia era exatamente essa, porque às vezes as empresas, para a economia do processo de recrutamento e seleção, elas não contratam pessoas especialistas para fazer esse tipo de trabalho. Perfeito. Perfeito, é verdade. É assim, você pensa que está economizando, né? Que está diminuindo custos, mas, na verdade, você está aumentando, porque o risco a que se expõe é tão alto que a margem de erro vai fazer com que a empresa acabe tendo que estar mandando embora, chamando o outro, pagando direitos, né, e etc. É isso mesmo. Ok? Ok, muito obrigada, professor. Nada, que é isso. Alguém mais tem alguma questão sobre esse assunto que estivemos discutindo? Foi bem esclarecedor, professor. Que bom, obrigado. Posso ir em frente, gente? Pode prosseguir, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Bem, gente, em termos de comportamento dentro do ambiente de trabalho, né, eu quero destacar alguns que, no meu entender, se fazem indispensáveis. Não são os únicos, naturalmente, mas eles são indispensáveis. A primeira coisa, comprometimento. Eu quero dizer para vocês o seguinte, não é apenas compromisso. Comprometimento é a palavra que melhor define, porque comprometimento, ele envolve uma ação contínua. Ou seja, eu preciso estar efetivamente comprometido com a minha empresa. Mas comprometido de que maneira? Comprometido com os objetivos da minha empresa, comprometido com o planejamento estratégico da minha empresa, que pode ser que eu não participei da formulação dele, porém eu faço parte da equipe estratégica que coloca em prática no dia a dia os aspectos estratégicos deste planejamento. Portanto, o planejamento pode ser maravilhoso, mas se a administração estratégica, que é aquela que executa e implementa no dia a dia os itens desse planejamento, não fizer o seu trabalho, não adianta, que não vai funcionar. Vai ser muito bom no papel, mas na prática ele não vai acontecer. Aí eu preciso ter comprometimento. E comprometimento é algo que muita gente não tem com a empresa. Ele tem comprometimento consigo mesmo, né? Com seus objetivos pessoais. Eu quero ganhar mais, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Se me pagarem um pouco mais, aí eu vou fazer um pouco mais. O que é erradíssimo, não é assim, jamais, não é assim que se pensa, né?
Então, o comprometimento, ele precisa ser desenvolvido nos seus colaboradores dentro de uma cultura onde a maioria das pessoas que trabalham demonstram comprometimento. Por quê? Se eu sou um sujeito bem intencionado, mas eu entro dentro de um setor da empresa em que o grupo, durante o ambiente de trabalho, ou no ambiente de trabalho, fala mal da empresa, fala mal do chefe, fala mal do produto que a empresa produz, fala mal do marketing porque não está bom. O que acontece? Eu entrei ali bem intencionado, mas o grupo no qual eu fui inserido não tem comprometimento com os objetivos da empresa. Às vezes até trabalha contra, né? O que é péssimo, lógico, né? Agora, esse comprometimento, insisto, ele precisa estar incorporado na cultura, nos valores da empresa. As pessoas que trabalham precisam atuar de tal maneira que o novo colaborador que vai ser inserido, não é? Que vai entrar nessa empresa, quando ele se deparar com a atitude, com a forma pela qual as pessoas trabalham ali, só reste a ele duas opções. Ou eu me comprometo igual a eles, ou eu não posso ficar neste lugar. Esse é o nosso grande desafio, gente. Não é tornar apenas uma pessoa comprometida, ou, por exemplo, o gerente, né? Nós temos um gerente, o gerente é muito comprometido, que bom. Mas a equipe precisa estar nessa cultura de comprometimento. E isso tem que ser desenvolvido. De que maneira? Primeiro, reuniões. Agora, reunião é algo que precisa ser muito bem elaborado. Eu até tenho algum material produzido, já dei palestras sobre como organizar reunião. Mas, enfim, as reuniões, elas devem tratar de temas que façam com que o funcionário se perceba dentro de uma boa empresa que tem grandes perspectivas de crescimento. Quando o funcionário ele tem esta percepção, o que acontece? Há uma melhora no clima organizacional. Quem já fez pesquisa de clima sabe do que eu estou falando, não é? O que o clima organizacional ele consulta? Ele consulta a percepção que os funcionários, os colaboradores têm da sua empresa, certo? O clima, de forma geral, o que ele faz? Ele mede as condições atmosféricas de um determinado lugar. O clima organizacional mede as condições perceptivas do trabalho das pessoas que estão atuando ali. Então, é isso. Se você percebe que o clima organizacional não está legal, é porque talvez um dos itens que a sua empresa precisa trabalhar é o comprometimento. E uma boa reunião que passa, né, uma imagem, faz o chamado endomarketing, mostrando para os seus colaboradores que a empresa é séria, a empresa está comprometida com eles têm um plano de saúde, se precisar de ajuda para melhorar a sua qualificação profissional, a empresa investe, não é? E dá amparo quando precisa. E a empresa tem um produto que tem boa inserção e aceitação no mercado, que tem tudo para crescer. O que acontece? Há uma tendência desse funcionário pensar, poxa, eu estou num bom lugar, é melhor eu me dedicar aqui, porque aqui eu tenho alguma perspectiva, né? Então, o comprometimento, ele precisa ser desenvolvido. Evidentemente que existem algumas pessoas que já possuem esse comportamento muito maduro. E que bom, se a gente conseguisse contratar só gente assim, seria o melhor dos mundos, né? Mas não é assim. Nós temos que trabalhar esse comprometimento. O segundo que está citado ali é o profissionalismo, né? Profissionalismo. Por que eu trabalho? Eu trabalho porque eu quero me realizar pessoalmente. Eu trabalho não só pelo salário, mas eu trabalho para demonstrar que eu tenho competências, que eu tenho habilidades e que a empresa precisa perceber que o que eu tenho para oferecer é muito mais do que isso que estou oferecendo até aqui. E como é que eu demonstro esse profissionalismo?
trabalhando sério, realmente. Não pensando, como citei há pouco, né? Se me derem um plano de saúde, se me derem uma ajuda de custos, se me derem um prêmio no final do mês, aí eu vou mostrar que eu sou bom. Esse sujeito não é profissional, né? Ele não é mesmo. Ele trabalha não com motivação intrínseca, ele trabalha com estímulo. Tá? Então, enquanto você der o estímulo, ele faz. Quando você cortar esse estímulo, acabou. Ele não faz mais. Por quê? Porque ele não tem esse conceito de ser profissional, de ser bom naquilo que faz, de demonstrar o seu potencial, de apresentar boas ideias, apresentar soluções, de modo que, quando existir, se existir, né, uma lista lá de pessoas que vão ser mandadas embora, que o meu nome seja o último da lista. E, se possível, que nem sequer apareça nela. Por quê? Porque isto é demonstração de profissionalismo, né? É quando a empresa passa a depender das minhas habilidades, né? Da minha competência, do meu comprometimento, e ela sabe que ela precisa de mim. Por quê? Porque eu demonstro que estou comprometido e que sou profissional naquilo que faço, né? Ok? Eu vou seguir aqui, mas, por favor, seguinte, o microfone, a hora que você quiser abrir, pode abrir o seu microfone e fazer sua pergunta. Me interrompa, que não tem problema, tá? Bom, comunicação, né? O que acontece, né? Já dizia lá o velho apresentador, né? O Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, né? Então, a comunicação, ela é essencial. Aliás, a principal causa de conflito em qualquer organização do mundo que você imaginar é por falha na comunicação. Sabia disso? Até desafio você a buscar na tua memória aí qual foi o último conflito que você viveu no seu ambiente de trabalho, na sua empresa. Se você puder revisar isso aí, né, na sua memória, veja se não existe em algum momento alguma falha na comunicação. Eu posso te garantir que praticamente 90%, até mais de 90% desses conflitos internos, eles nascem em função de falha na comunicação. Por quê? Porque algumas pessoas que não sabem transmitir ideias, não sabem transmitir pensamentos, elas são muito enroladas, desculpe o termo, né? Não é um termo técnico, né? Vamos falar bonito, então. Elas são muito prolixas. Sabe aquelas pessoas que ficam girando, falando e não conseguem chegar ao final e não conseguem dizer aquilo que de fato querem? A comunicação eficiente, eficaz, ela tem 3 características fundamentais. Ela deve ser objetiva, clara e específica. É muito importante isso. Não adianta eu usar como argumento o seguinte: bem, está subentendido, então, o que eu quis dizer. Em comunicação, gente, não existe subentendimento. Ou foi entendido ou não foi entendido. Porque, se não foi, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar o meu processo de comunicação. Porque eu preciso ser entendido pelas pessoas. Senão, elas vão fazer coisas diferentes daquelas que eu espero que elas façam, e depois eu vou acusá-las de não fazer aquilo que eu disse que queria. Mas, na verdade, eu não fui claro o suficiente. E a pessoa acabou fazendo do jeito que ela entendeu melhor. Então, a comunicação, claro, a gente poderia falar aqui, né, dos elementos, né? Emissor, o código, ou codificação, mensagem, decodificação, receptor, ruídos, etc. Mas não é uma aula, né? Vamos falar de forma prática aqui, né? Se você vai comunicar algo para a sua equipe de trabalho, você precisa pedir um feedback deles. Tá? Está aí na tela, né? O feedback é uma via de mão dupla. Eu tenho um treinamento todinho só sobre feedback. Feedback, feed forward, né? Então, eu preciso ter feedback das pessoas. E como é que eu faço isso? Abra para perguntas. Olha, pessoal, eu fui claro naquilo que eu transmiti para vocês?
Eu consegui passar para vocês, de forma compreensível, aquilo que eu pretendo que vocês façam? Abra também espaço para que as pessoas façam perguntas. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Ficou alguma coisa não muito clara? Por favor, faça a sua pergunta. Quando eu uso isso, que é tão simples, eu consigo resolver grande parte dos problemas do meu setor na empresa. Aliás, consigo resolver grande parte dos problemas da própria empresa. Por quê? Porque o meu processo de comunicação é limpo. Eu devo tentar diminuir ao máximo possível os chamados ruídos, né, na comunicação, que eles existem também. Né? Não dá para a gente aprofundar muito assim, mas nós sabemos que existem muitos elementos, muitas variáveis que às vezes truncam a nossa comunicação. E aí vai da habilidade de quem lidera e gerencia para identificar estas variáveis e trabalhar em cima delas. E resolver. Porque quando você resolve, você tem um alívio no seu trabalho. Você já viu aquele gerente que diz assim, você passa a semana inteira apagando incêndio aqui no setor. Né? Aí eu perguntaria, você é um líder ou você é um extintor de incêndio? Porque se você estiver atuando como extintor de incêndio, você está custando muito caro para a sua empresa. Você não está aí para passar o dia, a semana apagando incêndio. Você está aí para coordenar esforços, para melhorar o processo de comunicação, para promover o desenvolvimento dos seus colaboradores, para engajá-los, para inspirá-los através de metas, objetivos, os sonhos, ideais. O líder está ali para isso, não para ficar apagando incêndio. Então, para evitar que esses focos de incêndio, né, eles apareçam, e eles aparecem mesmo, eu sugiro, trabalhe o seu processo de comunicação. Use essas ferramentas tecnológicas aí, WhatsApp, né, e outras tantas. Use reuniões, encontros semanais, e-mails, enfim, tem tantas formas de você contemplar isto para que o processo de comunicação gere mais efetividade nas atividades da sua empresa. Ok? Alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta sobre esse assunto? Maravilha, professor. Eu acho que são verdades duras, né? Eu aposto aqui que algumas das pessoas que estavam ouvindo conseguiram refletir a realidade pessoal do dia a dia nessas frases que você comentou. Então, muito provavelmente tem muito líder com um potencial excelentíssimo, mas que talvez esteja apagando incêndio ao invés de desenvolver e otimizar processos, desenvolver melhorias, né? Sem dúvida. Mas é muito bom esse conteúdo. Pessoal, alguma dúvida, alguma consideração? Isso, por favor, participem, gente. As perguntas de vocês ajudam muito. Ô, professor. Pois não. Edson, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Não, eu só queria complementar, assim, o Gustavo enfatizou essa questão aí das palavras duras, do feedback. É só de uma experiência que eu tive profissional, okay, e que realmente foi marcante na minha vida. Eu acho que foi a reunião mais importante dos meus 32 anos que eu tive aí numa grande empresa multinacional, tá? Okay. Em determinado momento, um pouco no início da minha carreira, eu tinha lá um supervisor que era conhecido na empresa pela sua forma um tanto truculenta, ou bastante truculenta de agir, mas ele fez uma reunião que nos surpreendeu a todos da equipe, e essa reunião tinha o nome de feedback e feedbagaço. Tá? O objetivo da reunião era que todos deveriam ficar na frente da sala, receberiam dos colegas ali, inclusive do supervisor, e ele também seria, e principalmente ele, que foi o último a sentar lá na cadeirinha, né, receberia feedbacks positivos e negativos, e a regra da reunião era que a pessoa não poderia se manifestar. Tá? Bom, a conclusão, eu dei para ele, eu era diretamente ligado a ele, como assistente dele, todos que estavam na reunião sabiam exatamente o que eu pensava dele, porque eu era um meio de campo entre ele e toda a equipe, né? E
eu dei a ele o feedback mais duro que eu poderia ter dado a uma pessoa na minha vida, e era meu chefe, tá? Ok. Resumindo, no dia seguinte, a grande maioria dos meus colegas disseram, cara, você vai ser desligado, você vai ser demitido, porque você falou caríssimos para o teu supervisor, né, tal. E, em resumo, eu fui promovido, tá? Poxa, Então, eu coloquei isso até um dia numa reunião que eu tive, a felicidade de participar, quando viajei para a Universidade de Cornell, que lá tive um trabalho, né, para uma empresa, eu fui para lá e coloquei essa história também. O que eu quero passar para todo mundo é o seguinte, é que foi uma situação extremamente delicada, porque é difícil você estar à frente do teu supervisor, ele pedir para que você fale o que você pensa dele, tá? E você falar exatamente tudo o que você pensa dele. Eu estou dizendo, não posso nem falar as palavras que eu falei aqui, porque algumas coisas é exatamente do que eu falei, tá? Porque foi a reunião mais marcante da vida. O que eu percebi ali, para resumir tudo isso? Ele estava, acho que, atrás de verdades, ele não estava atrás de uma equipe que se escondia, ele percebia que a equipe era uma equipe desunida, ele percebia que a equipe dele precisava falar, e eu acho que o que ele percebeu, principalmente na minha fala, apesar de toda a sinceridade e franqueza, é que não havia raiva, havia sinceridade, tá? ok. E no final da carreira, quando ele se aposentou, só para concluir, que eu estou sendo muito longo aqui, mas é uma experiência muito bacana mesmo, tá? Claro, claro. Quando ele se aposentou, eu lembro que ele fez um e-mail para meia dúzia de diretores da empresa, tá? E o único que não era diretor ali, eu era um supervisor na época, que ele mencionou fui eu, tá? Ou seja, foi realmente marcante, e depois dessa reunião, eu recebi vários feedbacks de outras pessoas que ele tinha essa admiração, coisa que, veja bem, no dia seguinte todo mundo falou, cara, você vai sair, você vai ser demitido, tá? E não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, foi um salto na minha carreira a partir dali, ter essa oportunidade de falar, mas eu coloco isso porque é uma situação muito delicada, muito difícil, mas foi fundamental, até para quando se fala em cultura de empresa, quando se fala, quer dizer, ele soube respeitar isso, ele soube dar verdade e não usar isso contra a pessoa, muito pelo contrário, tá? Ele estava buscando um feedback sobre ele, era isso, tá? Legal. Obrigado pela sua contribuição, muito preciosa, porque é uma experiência de vida, né? E isso supera qualquer teoria, porque a gente vive num mundo prático, né? E a gente precisa entender os processos. Obrigado mesmo, foi muito bom, ótimo mesmo. Bom, gente, para nós irmos... Oi, alguém quer se manifestar, por favor? Tem uma contribuição, na verdade, não é uma pergunta, professor. Sim. É uma contribuição da Ana Flávia Krizanovski. Infelizmente, durante toda essa situação anormal que estamos vivendo, várias vezes nos vimos apagando incêndios. Talvez o segredo esteja em retomar o equilíbrio e não perder o foco de desenvolvimento da equipe. E, principalmente, a equipe sinta que o gestor está junto, ao lado de cada um, para continuar girando a engrenagem. E complementa o que o Edson magistrosamente falou, né, professor? Porque, em muitas das vezes, existe um perfil comportamental no qual o funcionário não se sente à vontade em dar um feedback para o gestor, por questões éticas, morais, por medo de perder o emprego, por achar que vai estar invadindo uma hierarquia a qual pode refletir num desligamento, e muito pelo contrário. Eu acho que cada vez mais os funcionários têm que conseguir ter a liberdade para dizer para os gestores o que sentem da gestão, de maneira sincera, transparente, sem melindres, e o oposto também é verdadeiro. Os funcionários têm que saber o que se espera do gestor, então ele tem que ter autonomia e transparência para poder explicitar quais resultados que devem ser atingidos, né? Então, o Edson teve uma postura, aquela velha máxima, né? Ele teve a coragem de falar o que poucos teriam coragem de falar, e talvez essa postura de bater no peito e ser sincero e dizer o que poderia prover uma melhoria para um processo interno, era essa postura que o gestor estava esperando. E então, é muito bacana a gente poder debater dessa forma esses
aspectos comportamentais, porque às vezes a gente acha que a gente está agindo de uma maneira que é coerente, condizente, não vou ficar quietinho, baixar a cabeça, não vou discordar porque meu emprego está em risco. Muito pelo contrário, sempre de maneira saudável, cortês, você tem que dar seus feedbacks, e o feedback ele não pode vir, é claro, de maneira hierárquica, de cima para baixo. O feedback ele tem que ser dado também do funcionário para o gestor. Eu acho que a partir daí a gente vai começar a criar uma cultura organizacional nas empresas as quais a gente trabalhamos, que a gente trabalha, que é o que reflete o que a teoria diz, né? Como um mundo perfeito, de um clima organizacional bacana, né, professor? Perfeito. Olha, os comentários muito pertinentes, as perguntas muito pertinentes, e inclusive como é que é o nome da moça que fez esse último comentário? Ana Flávia Krizanovski. Então, a Ana Flávia, ela fez uma coisa muito interessante também, porque ela apresentou o problema e apresentou a solução dentro do comentário. Maravilha! Veja como dentro de cada um de nós existe já, né, uma noção, né, um direcionamento das coisas. Exatamente. E eu quero aproveitar, eu espero que eu não esteja cansando vocês aqui, eu quero assim deixá-los muito à vontade, por favor, se o nosso tempo estiver extrapolando, sintam-se à vontade para me interromper, eu não vou ficar ofendido, jamais, porque melhor do que aquilo que eu quero dizer é aquilo que você quer saber. Então, eu preciso respeitar isso, tá bom? Perfeito, professor. E quero... Perfeito. Professor, e acho que até finalizou o PowerPoint, porque daí se o senhor puder parar de compartilhar a tela, a gente consegue conversar junto, vendo a tela do senhor. Claro que sim. Vamos fazer isso já em seguida, então. Espera aí. Só um minutinho, por favor. Deixa eu me achar aqui, né? Agora ativar a câmera. Aí, perfeito. Perfeito. Aí pode bater um papo olho no olho. Oi, pessoal. Legal. Então, veja, a gente pode ir finalizando por aqui, né? Eu tenho os slides abertos aqui em outro equipamento, mas não é o caso, né? Eu queria, assim, me dispor, dentro dessa nossa conversa aqui, para atender você que, de repente, precisa de um coach e você está buscando alguém para te ajudar a desenvolver algumas competências, melhorar outras competências, adquirir novas competências, né? E eu quero me colocar à sua disposição. Se eu puder atendê-lo, para mim será uma honra, né? Compartilhar com você a minha experiência de vida e também aprender com você, porque a gente está sempre aprendendo, né? E se você quiser anotar aí, por favor, esteja à vontade. O meu telefone é 99615-4466. Eu vou colocar no chat aqui, que de repente, se alguém quiser fazer algum contato comigo, trocar uma ideia, será um prazer enorme poder atender pessoas que realmente estão aí interessadas, né? Que querem realmente aprender. Isso é ótimo. Sim, a Ana Flávia está dizendo aqui, né, que ela está aguardando a fórmula para consertar o mundo, né? Eu vou contar para vocês essa história, então. Por favor, me acompanhem aí, tá? Talvez você já tenha ouvido essa história. Essa história está no livro de um autor chamado Josh McDowell. Ele diz o seguinte: um cientista entrou no seu laboratório disposto a encontrar uma fórmula para consertar o mundo. Esse seria o maior empreendimento da vida dele. Então, ele chegou em casa, entrou no seu laboratório, fechou a porta e começou a desenvolver os seus experimentos, né? De repente, bateu à porta o seu filho de 7 anos. Ele abriu a porta, viu um menino e disse: oi, meu filho, o que você quer? E o menino disse: pai, o que você está fazendo aí? E o cientista disse: meu filho, eu estou envolvido no maior projeto da minha vida. Eu vou encontrar uma fórmula para consertar o mundo. E o menininho de 7 anos disse: mas eu quero te ajudar, pai. E o pai disse: você não pode, meu filho, você tem apenas 7 anos. Você não conhece o mundo, isso é um trabalho para um adulto. Mas o menino insistiu tanto com o pai, que o pai teve uma ideia. Pegou o mapa mundi, cortou em vários pedaços, né, como um quebra-cabeças, e entregou para o menino. Ele pensou consigo: bom, meu filho tem 7 anos, não conhece o mundo,
Até ele conseguir consertar esse mapa-mundi aqui, eu vou ter tempo suficiente para poder desenvolver a minha fórmula para consertar o mundo. Bom, feito isso, algumas horas mais tarde, o menininho bate a porta do pai e apresenta o mundo todo consertado. Aí o pai ficou surpreso e disse, mas meu filho, como você conseguiu isso? Você tem apenas 7 anos, você não conhece o mundo. Como é que você conseguiu consertar? Aí o menininho disse assim, pois é, pai, o mundo eu não conheço. Mas eu percebi que atrás do mundo tinha a figura de um homem. E o homem eu conheço. Então, pai, eu consertei o homem. E quando virei, tinha consertado o mundo. Então, veja, essa é, digamos assim, a lição, né, final que eu gostaria de deixar com você. Não existe nada nesse mundo que possa ser consertado se os indivíduos que fazem as coisas ser o que são não forem consertados. Sem consertar o homem, não há como consertar o mundo, tá? Podemos até migrar para outro planeta, né? Conforme alguns cientistas estão propondo. A gente só vai transferir o que somos daqui para lá. Nós temos que mudar o nosso mundo interior. Esse é o grande desafio, gente. Nós que trabalhamos com pessoas, que lideramos equipes de trabalho, nós temos que entender de gente. Porque entender de tecnologia a gente domina, a gente aprende, sua um pouco, né? Mas domina. Agora, trabalhar com pessoas é o grande desafio. Mas sabe quais são as empresas e os líderes mais bem-sucedidos do mundo? São aqueles que souberam trabalhar com as pessoas. Incrível. Pode ver a história dos grandes líderes mundiais. O que aconteceu com eles? Eles mobilizaram pessoas. O líder que não mobiliza a sua equipe para fazer as coisas não é líder. Pega a história de Martin Luther King. Mobilizou um país inteiro, como os Estados Unidos, para mostrar a importância, a necessidade dos direitos civis iguais para brancos e negros. Ele mobilizou um país. Você pega a história de Mahatma Gandhi. Mobilizou o mundo inteiro com seus ideais. Este é um líder. Olha, eu quero desafiar você, tá? Se você é gerente, se você é chefe, se você é coordenador, se você é diretor, se você não consegue mobilizar a sua equipe, não culpe a equipe, né? Porque a gente faz muito disso. Aqui ninguém quer nada com nada. Não adianta fazer as coisas que eles não se mexem. Olhe para você. Faça uma autoanálise, uma autocrítica e veja em que você precisa melhorar para poder se tornar um líder que mobilize, que seja referência, que inspire as pessoas. Aí você vai ver mudanças comportamentais significativas, impactantes, que vão gerar resultados extraordinários. É isso. Me coloco à sua disposição, está aí o meu contato. Se você quiser fazer contato comigo, terei imenso prazer em atender. Agradeço a ESIC Internacional, essa instituição que tem o privilégio de atuar também. Agradeço ao Gustavo pelo empenho de viabilizar essa transmissão, e a você que dedicou esse tempo aí, tá? Olha, um forte abraço. Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês. Nós quem agradecemos, professor, a didática que o senhor tem para poder explicar aspectos comportamentais é excelente, de um nível de simplicidade, mas ao mesmo tempo de compreensão muito bacana, muito interessante, e eu acho que nem vocês comentaram, a gente tem que desenvolver pessoas, olhar com a intenção de promover mudanças e melhorias, tanto pessoais e profissionais, para a gente poder obter o alcance dos objetivos que a gente tem do ponto de vista corporativo e empresarial. Né? Agradeço aí a participação do Edson, da Jennifer, da própria Karen Desic, da Glaci, da Marisa, da Ana Flávia, algum pessoal que também já vem participando durante algum tempo aí. Pessoal, as engrenagens, assim como a Ana comentou, as engrenagens do conhecimento da ESIC não pararam de girar. O processo seletivo para o vestibular de inverno está aberto. As aulas estão a gente está conseguindo obter muito sucesso com as aulas online, em substituição às aulas presenciais, para que o pessoal continue se desenvolvendo e não perca tempo do ano letivo por conta da pandemia. Então, recomendem,
para os colegas conhecidos, a gente está com o processo seletivo de vestibular de inverno aberto, mas não somente vestibular de inverno, que inicia dia 27 de julho, mas também para os MBAs e colégio internacional. Então, vamos continuar com as engrenagens da educação, da economia a todo vapor, que quando a gente sair desse período dificultoso, com certeza a gente vai conseguir obter ganhos e colher bons frutos aí desse nosso suor e dessa nossa semeadura que está sendo feita agora. Tá bom, pessoal? O professor Paulo passou o site aí, o site da EASY que vocês já conhecem. Isso. Obrigado, Edson. Contem conosco sempre. Até a próxima palestra online aí. Obrigadão. Forte abraço a todos. Obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Paulo. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Paulo. Tchau, tchau. Obrigada. Sucesso, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Abraço.